Terça-feira, hoje Débora Maganha, nossa apresentadora do Mercado Investimentos, nossa economista, historiadora. Débora Maganha faz tudo. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Rodrigo, Chico. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Boa tarde. A premiadíssima. Premiadíssima. Essa premiadíssima Débora Maganha. Na casa dela para receber prêmio, viu? Exatamente. Merecido, merecido. Somos fãs aqui. Total. Fã número 1 de Débora Maganha. Débora, a gente chama aqui hoje para conversar sobre essa confirmação do Fernando Haddad. Na verdade, é uma possibilidade, né? Que foi confirmada por ele para o jornal O Globo, de deixar o Ministério da Fazenda no ano que vem para colaborar com a campanha de reeleição do presidente Lula. Então, a manchete no nosso site, serienoticias.com.br, a previsão é de que ele possa deixar a pasta da Fazenda em fevereiro já. O que disse o ministro Fernando Haddad? Que essa decisão já foi discutida com o presidente Lula, que ele reagiu de forma muito amigável, e o Haddad disse que não pretende ser candidato em 2026, mas que ele quer dar uma contribuição para pensar o programa de governo, do governo Lula, né? O Haddad, sobre a sucessão na Fazenda, quem assumiria a pasta quando o Haddad saísse, ele disse que ainda não definiu os nomes, mas tem especulação rolando já na imprensa, incluindo o secretário executivo Dario Durigan, que é o atual número 2 da pasta da Fazenda hoje. Só para trazer a informação completa, porque ainda tem gente que fala, e o Haddad, ele vai sair como candidato no estado de São Paulo? Ele disse que não, descartou pelo menos por enquanto. Ele tem sido até cogitado pelo PT e disse até que passou por 3 eleições muito difíceis no pior momento do partido. Essa é a fala do Fernando Haddad. E até o Lindbergh Farias, né, que é o líder do PT na Câmara, ele disse que o partido não pode se dar ao luxo de não ter o Fernando Haddad na corrida eleitoral no ano que vem. Então, assim, ele descartou o Haddad, mas o PT quer Haddad. Quer, todo mundo quer. Senado ao governo de São Paulo, né? Isso. Fala-se muito nisso. Ou Senado ou governo. Para o governo eu acho mais difícil, mas eu não... Senado pode ser uma operação interessante. Concordo totalmente. Débora. E é essa discussão justamente que está acontecendo agora, né? O Haddad, ele fala que ele pode deixar a pasta, disse que teve, inclusive, conversas, como vocês já falaram, teve aval do presidente Lula para deixar a pasta, e agora o que a grande incerteza ou dúvida é justamente quem que vem para substituir, que o nome mais forte é do Durigan mesmo, que hoje é o braço direito do Fernando Haddad na Fazenda, então seria até quase que o mais esperado já. E o mais interessante, eu acho que a gente pode trazer disso, é a leitura que se teve dessa fala, desse pronunciamento do Haddad de deixar a pasta da Fazenda pelo mercado financeiro, porque eu vi várias análises em relação, porque agora já começa, né, quase já nesse clima de fim de ano, Haddad pronunciando, falando sobre isso, você tem o mercado quase fazendo um balanço já do legado de Fernando Haddad. E é muito interessante a gente olhar essa análise do mercado financeiro com essa ótica fiscalista, porque eles trazem pontos ali que eles veem como indiscutivelmente positivos da atuação do Fernando Haddad, e o que o mercado está vendo como positivo, na verdade, não é o que afeta a nossa vida, não é o que está no nosso dia a dia. Porque eu sempre gosto de chamar atenção justamente para esse descolamento que se tem entre a visão do mercado financeiro e o que afeta a vida do povo brasileiro no nosso dia a dia. Porque a gente não pode deixar de comentar que o Haddad começou já a reforma tributária, tem toda aquela discussão em relação à reforma tributária no consumo, trouxe ali a atualização, né, da isenção do imposto de renda para R$5.000. Então tem todo ali na parte tributária, principalmente, toda uma carga que deixa ali de cair. Até está sendo discutida outra forma aí da reforma tributária visando o tributo sobre consumo, que cai muito sobre rendas menores. Então isso acaba afetando a sociedade de forma positiva. O mercado ainda avalia, sim, isso como positivo, mas o mais interessante é ver que o mercado vê ali como o ponto que até, abre aspas aqui, colocaram como situação mais complicada,
seria justamente a atuação dele no fiscal. Porque quando o Haddad, e o mercado sempre agiu com muito ceticismo em relação ao Haddad, agora, depois de todos os acenos que ele fez, o mercado começava a ganhar confiança, ele, na verdade, começava a ganhar confiança do mercado, começava a dar essa confiança do mercado. Você vê que, apesar de todos os acenos, ainda o fiscal é uma questão. Porque desde sempre o Haddad falou não faria o ajuste da forma mais tradicional com cortes. Então, teria que rever benefícios, a gente poderia ver, né, como fez aí no caso da isenção do imposto de renda, tributando rendas maiores, mas o mercado sempre foi muito cético em relação a isso, porque queria corte de gastos. Então, nessa avaliação do mercado, isso pesou, ficou muito em segundo plano hoje por conta da Quest. Até se vocês quiserem, né, falar sobre isso, dá para a gente falar. A saída, ou o anúncio da saída do Haddad ficou em segundo plano hoje no mercado, porque foi tomado o mercado estava tomado pelo espírito da Quest e a avaliação ali do Flávio Bolsonaro. Então você vê que o que o mercado avalia como positivo ou negativo é totalmente descolado com a nossa vida. E aí agora tem essa incerteza de quem vem para suceder e toda essa discussão se ele vai ou não concorrer para São Paulo, seja pelo Senado ou seja no governo. Inclusive o Lindbergh falou sobre isso, como vocês já falaram. E existe toda essa dúvida se ele vai ou não concorrer, mas o mercado reagiu pouco, eu acho, em relação à saída do Haddad ou esse anúncio, justamente porque a Quest tomou toda a pauta de hoje. E Galípolo também com a ata do Copom. Achei uma loucura, caiu 2,4, né, a Bolsa hoje, e os leitores dessa situação atribuem a Quest a vitória do Lula, praticamente, na eleição do próximo ano. Imagina quando começar a dar primeiro turno, que vai ser logo, logo. E outra, a pesquisa mostra a vitória provável do Lula e, mais que isso, o enterro da terceira via, o enterro da candidatura que o Centrão e que o mercado financeiro gostariam de ver, né? Que seria o Tarcísio. Você vê que quando o Tarcísio entra no primeiro turno, ele come poeira atrás do Flávio Bolsonaro. Então é Lula, 40%, 41%, Flávio com uns 25%, e o Tarcísio para baixo, e o Ratinho também para baixo. Então, a tal da terceira via, todo ano é a mesma coisa. Então fica a Globo, o mercado financeiro, a turma da grana, terceira via, o país está cansado dessa polarização. E o que a gente assiste aqui, essa turma tem muito poder de distribuir informação, notícia, e tem pouco voto, hein, Chico? Na hora que chega, Gabi, quando chega na boca da urna, quem tem voto ou é a centro-esquerda com o Lula ou é a direita nos últimos anos com a turma do Bolsonaro. É isso aí. Isso, num cenário agora sem Bolsonaro, que mudou tudo, deu uma chacoalhada ali. Imagino que agora o Tarcísio está lá no Palácio repensando a vida dele, né, Chico? Esse fato de ter ficado bem atrás do Flávio Bolsonaro, numa página só ali, que está todo mundo, está o Lula, colocaram tudo na mesma eleição, e ele perde feio para o Flávio Bolsonaro. Eu acho que isso, talvez essa Bolsa tenha refletido muito isso, né, Débora? Que o Tarcísio sendo dissolvido ali. Exatamente isso, não é nem tanto pelo Lula ter tomado tanto à frente em relação ao Flávio Bolsonaro, mas a água que foi jogada no chope do mercado financeiro, que esperava que o Tarcísio teria mais força e que talvez a pesquisa pudesse reverter qualquer decisão dele em relação a concorrer ou não à presidência. Então o mercado ainda tinha ou tem essa esperança de que Tarcísio poderia ser candidato pela direita, uma possível desistência de Flávio Bolsonaro, e todas as vezes que Flávio Bolsonaro insistiu, falando que sua candidatura era irreversível, no próprio anúncio na sexta-feira, quando a Bolsa despenca 4%, a grande decepção é com esse racha que acontece na direita, né? Até costumo brincar que a direita ficou bem rachadinha depois da candidatura do Flávio Bolsonaro, mas você tem esse racha na direita mostrando que o Flávio Bolsonaro vai concorrer e o Tarcísio vem perdendo força. E aí a pesquisa mostra essa perda de força em relação ao Flávio, e aí o mercado fica realmente sem esse alicerce que ele estava se apoiando para 2026, porque Tarcísio é conhecido por ser privatista, agrada muito o mercado financeiro, e também conhecido por ter ali, né, ou uma expectativa que ele tenha, porque isso só dá para saber se ele realmente estivesse, né, nessa condição, mas que ele tenha um posicionamento de austeridade fiscal
que aí tem muito a ver com o que a gente estava falando antes, de realmente fazer um corte de gastos no lombo do trabalhador, que tem ali essa austeridade mais presente no fiscal, que era justamente a mudança que o mercado queria ver, e que é o peso que eles jogam ali na avaliação do Haddad, e que eles têm essa esperança, essa expectativa em que o Tarcísio assuma esse lugar de austeridade e de privatização. São duas coisas que interessam e muito aos interesses do mercado financeiro. E que eu reitero aqui, não tem nada a ver com os nossos interesses. É isso, muita gente aqui no nosso chat também dando a opinião sobre essa questão da economia. Tem uma mensagem aqui dizendo: meses seguidos houve queda na inflação de alimentos, isso melhorou muito a renda das famílias, enfim, apontando essa questão da economia, esses fatores, né, que trazem também uma expectativa de melhora. Eu queria dar uma olhada no nosso cenário aqui dos nossos vizinhos na América Latina, com uma postagem do Javier Milei. Vocês viram isso? Vi. Presidente da Argentina, a gente falou até sobre isso, conversei sobre isso com o Lucas Rocha, em detalhe, sobre uma ilustração que ele compartilhou nas redes sociais, sugerindo que os governos que são comandados, né, por lideranças da esquerda são, a gente vai colocar aqui na tela para ficar mais fácil até o entendimento, são cenários de favelas, enquanto os países que são comandados pela extrema-direita têm construções futuristas. Olha só a diferença aqui na nossa tela. Então, a gente tem esse post, aqui uma imagem que foi publicada, na verdade, por um apoiador do Javier Milei e que foi repostada por ele. E o autor da imagem até escreveu o seguinte: o povo sul-americano grita liberdade, basta de socialismo empobrecedor. E isso, claro, acabou de ser postado por conta da vitória do Kast, no Chile, o líder da extrema-direita, o José Antônio Kast, que venceu as eleições agora presidenciais no Chile. Eles deram um jeito de botar até o Uruguai aqui, né, nesse desenho. O Uruguai está na turma que, segundo esse apoiador idiota do Milei, é o país de favelados. Né, como se fosse uma ofensa assim, generalizada, porque onde a esquerda governa. Socialismo empobrecedor. Podia mandar para a China isso, né? O socialismo empobrecedor na China. Combina muito bem, né? Sem contar que é uma publicação preconceituosa. Super. Não, lamentável, lamentável. Na verdade, ele lembra um pouco aqueles mapas que às vezes fazem aqui no Brasil, né? De quem vota, os estados que votam na direita, os estados que votam na esquerda. Não, são estados que dependem do governo, quem vota na direita é a livre iniciativa, é um pouco nessa linha aí. A modernidade é de direita e Isso. o atraso é de esquerda, né? É mais ou menos nessa linha, né, Débora? Como é que você leu? E é exatamente isso, né? Lembra muito mesmo esses mapas de quem vota realmente na esquerda no Brasil, nesse mapa bem divididinho ali por estado, é quem recebe mais Bolsa Família. Adoram fazer esse tipo de correlação, quando, na verdade, existe uma série de fatores aí que precisam ser levados em consideração, inclusive quando se fala de benefício social. Eu nem vou entrar nisso, que aí daria para a gente fazer um programa só sobre isso. Mas pensando aí no que o Javier Milei fez, quando ele repostou e republicou essa foto, a gente vê um discurso, né, uma narrativa sendo criada como se eles fossem o país do futuro, porque é isso que ele quer mostrar. E os outros países empobrecidos. Primeiro, que falar em socialismo na América Latina, morre um panda na Ásia quando se fala isso, porque não existe socialismo na América Latina do jeito que eles estão colocando. Então, o primeiro ponto é esse, mas colocar como empobrecedor e colocar a imagem de uma favela, primeiro que é de um elitismo gigantesco, de um mau gosto enorme, e além disso, coloca essa dualidade como se fosse uma coisa ali, um superior ao outro, sempre colocando, né, a direita como se ela fosse muito moderna e tudo mais. E o mais interessante é que hoje o mundo ele acaba capotando, né? Hoje saiu o PIB da Argentina, então às 4 horas da tarde, o PIB da Argentina foi divulgado, ele veio abaixo da expectativa, e as notícias são: o PIB da Argentina cresceu no terceiro trimestre de 2025, cresceu 3,3%. Mas quando a gente está falando de um PIB que cresce 3,3% na comparação anual, a gente está comparando ao terceiro trimestre do ano passado,
que é o terceiro trimestre de 2024, em que a Argentina estava saindo de uma recessão, ainda estava, na verdade, em uma recessão técnica, porque vinha de mais de 3 meses de queda do PIB. Ela caiu 1,4, 5,1, 1,7 e 2,1 no terceiro trimestre de 2024. Então vem de uma base de comparação e estatística horrorosa. Seria muito espantoso que ela não crescesse nada. E se a gente pega em relação ao trimestre passado, cresceu só um pouquinho, mas as manchetes já colocam como se a Argentina estivesse crescendo muito, quando na verdade ela está saindo praticamente de uma recessão técnica. E isso é sempre colocado quando a gente fala de Javier Milei. Tudo o que acontece na Argentina é como se fosse um exemplo. Tarcísio de Freitas adora usar exemplo de Javier Milei para falar do Brasil, embora não tenha nenhuma comparação que possa fazer. Falou de probleminha no câmbio, quando eles estavam ali quase $100 pedindo arrego para o FMI, sentando no colo de Banco Internacional para negociar. Então, assim, você vê que é um descolamento total da realidade, e essa dualidade não tem nada a ver, primeiro, com quem governa ali, e segundo, que eles estão longe de ser ali qualquer futuro ou estar em qualquer crescimento, ainda mais com a maioria dos argentinos na pobreza, como estão hoje, com toda a questão da inflação sendo controlada, com uma desaceleração econômica, aposentados não tendo renda para nada. Então não vejo que futuro é esse, eu vejo um paciente terminal ali, por isso que ele não tem mais fé. Um paciente terminal. O bom é que a Débora ainda traz os dados, além de tudo. Querida, é bom receber você aqui no N2, um beijo e até a próxima. Obrigado. Débora. Até mais. Até mais. Débora Maganha desenhando, além de tudo, aqui